de tudo. Preste bastante atenção nesse vídeo, assista até o final, antes de julgar, e no final deixe seu comentário, pois é muito importante para que todos nós possamos aí aprender cada vez mais. A mesma mídia podre que tentou aí colocar pedofilia como uma doença para dentro de sua casa, a mesma mídia podre que apoiou aí o cantor que chamou Jesus de travesti e logo depois o convidou para participar do Criança Esperança, o mesmo que recebeu o prêmio da ONU. Está tudo interligado. A mesma ONU que tentou aí empurrar à força a candidatura de Lula no Brasil. A mídia podre, a mesma que empurra a ideologia de gênero para dentro da casa de milhões de pessoas e que defende totalmente a esquerda em suas ideologias políticas, aquela desconstrução mental que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Mas quem é que está por trás dessa mídia podre? A gente sabe que existe uma grande elite por trás dela. A gente sabe que existem sociedades e fundações como a própria Rockefeller Foundation ou então a Open Society de George Soros. A gente já viu ligações principalmente com a Rede Globo de televisão. Sabe também que existem grupos e sociedades como os próprios Bilderbergs, que estão totalmente ligados aí com o Banco Santander, Banco Itaú e também uma sociedade que se chama maçonaria. Tudo isso está por trás da mídia podre. O próprio Silas Malafaia, que coincidentemente nesses últimos dias estava no hospital com o Jair Bolsonaro, que é um maçom, nega por ser um pastor evangélico, porém eu mesmo tenho várias provas aqui que em breve colocarei aqui no canal para mostrar que Silas Malafaia, ele é um maçom que coloca muitas mensagens, ele deixa muita coisa passar aí, pois ele tem que dar alguma satisfação para a maçonaria, mesmo negando tudo isso. O próprio Malafaia já assumiu que a própria maçonaria domina basicamente todas as mídias e a influência que elas têm na televisão em rede aberta no Brasil. Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Então eu vou lá na televisão, vou meter o pau e no outro dia eu perco o programa. Qual a vantagem disso? Então a gente tem que ser sábio. A mesma maçonaria qual Cabo Daciolo expôs aí nos últimos dias também dentro da própria rede aberta, o qual ele falou bastante a respeito de elite, da nova ordem mundial, dos senhores do mundo, e até mesmo foi ousado a ponto de dizer que iria tirar aí, derrubar os monumentos da maçonaria de dentro das portas de cada cidade aí no Brasil. Deixar muito claro, nova ordem mundial, Illuminati e a maçonaria saiam da nação brasileira. Quero deixar mais um recadinho. Tem 5.570 municípios. Vocês colocaram na entrada das cidades aquele templo, aquele templo maçônico lá na entrada da cidade. Vocês vão adorar Satanás lá dentro dos senhores. Vocês vão fazer na casa dos senhores, podem fazer dentro do templo dos senhores. Em área pública não. Quando virarmos presidente da República, eu vou derrubar um por um. Todos vão sair. Todos vão sair. E aí é que a gente volta para o assunto do ataque de Jair Bolsonaro. O que é que tudo isso tem a ver? A gente sabe que por trás do cara que deu a facada dele, existiam muitas pessoas, um grupo de pessoas que estava junto com ele ali na hora. A gente já viu que passaram a faca de uma pessoa para outra e também por trás dele, pois um cara que era servente de pedreiro estava pagando um hotel há 15 dias para ficar em Juiz de Fora e para a sua soltura ele já tem 4 advogados particulares muito bem pagos, prontos ali para soltar ele a qualquer momento, fazendo de tudo para que ele seja solto. Então existem pessoas com grande poder e grande capital por trás disso. Nos últimos dias eu falei a respeito de regra de 3 e ordem pelo caos, que é como a maçonaria faz as coisas, como se fosse tudo um grande jogo de xadrez. Não é à toa que o próprio piso de dentro da maçonaria é um tabuleiro de xadrez. Isso tem grande significado e é dessa forma que eles costumam trabalhar. Cabo Daciolo pisou no calo deles. O mesmo já disse aí nas redes sociais que tem medo de morrer, pois ele sabe as coisas que ele falou e ele sabe as coisas que ele fez. De forma natural, eles matam. Esses homens não têm amor a si próprio. Eles querem se perpetuar no poder, eles atropelam quem tiver na frente deles. Mas não é assim que eles agem. Não é dessa forma. Eles não vão simplesmente chegar e matar uma pessoa. Eles vão derrubando ela aos poucos, até que ela fique totalmente descredibilizada e eles limpem o nome deles aí de volta. Quanto a Bolsonaro, a minha opinião tem mudado a respeito a ele nos últimos dias, principalmente com as últimas informações. Eu tenho estudado muito para tentar poder passar algo para vocês aqui. Minha hipótese, por já ter visto alguns vídeos dele com pessoas de dentro da maçonaria, da BTG Pactual, que é totalmente dominada aí pela família dos Rothschild, que são o topo dessa pirâmide, eles são os que têm mais poder e influência no mundo. Eu pensava que ele poderia estar realmente ligado com eles. Temos aí seu vice, General Mourão, que é um maçom assumido.
temos o senador Major Olímpio, que já disse aí que é um maçom assumido. Minha ideia quanto a Jair Bolsonaro ficava sempre meio que no ar, eu não sabia se ele estava realmente fechado ou não. Quanto a esse atentado da facada, tudo isso sendo real, ele passa de não estar ligado com esse pessoal, mas sim ser apenas uma peça de xadrez. Uma peça que levará a maçonaria para o poder. Uma peça que acaba deixando isso ser algo até mesmo preocupante, pois a vida dele pode até correr risco depois que ele for candidato à presidência da República. Nada me surpreenderia se acontecesse algo com ele depois que ele alcançasse poder, pois aí, sim, o general Mourão assumiria e a maçonaria estaria de cara, de frente de novo com o poder. Da mesma forma que aconteceu com a Dilma nos últimos anos. A reeleição da Dilma foi algo que eles fizeram de propósito justamente para que Michel Temer assumisse o poder e conseguisse fazer várias coisas nos últimos 2 anos que ele realmente conseguiu fazer, como por exemplo o pré-sal que ele conseguiu aí dar de mão beijada à elite internacional, mais 70% do pré-sal brasileiro, que é uma das coisas que enriqueceria o país. Não só isso, como muitas outras. Abriu várias portas para que eles consigam aí continuar fazendo, executando as coisas até chegar nessa nova ordem mundial ao longo dos próximos anos. E essa regra de 3, essa ordem pelo caos, é algo que eles costumam fazer, é um dos seus lemas, uma das suas metas. E aí como é que eles utilizaram essa tática no ataque de Jair Bolsonaro, que é de uma forma impressionante, ao mesmo tempo que eles limpam o nome deles, que o próprio Cabo Daciolo colocou em rede nacional, colocou na internet de uma forma pejorativa, eles vão limpar esse nome, eles vão deixar isso neutro, eles vão se colocar no poder, pois a facada em Jair Bolsonaro praticamente já levou a candidatura, provavelmente no primeiro turno, e como eles estão ali por trás, eles já se garantem no poder, e no fim das contas estão com a sua aparência totalmente limpa, pois, para quem não sabe, o mesmo cara, o Adélio Bispo de Oliveira, o cara que deu a facada em Jair Bolsonaro, era um cara que nos últimos dias no seu perfil, coincidentemente, no dia 30 de agosto, no dia 28 de agosto, é um cara que falou várias coisas a respeito da maçonaria, falou contra a maçonaria, um cara que se dizia evangélico, já a mídia já fez o favor de noticiar que ele estava ligado aos Testemunhas de Jeová, um lunático, e um cara que já foi militante do PSOL. Quem é que você assemelha exatamente a todas essas características quando você olha para esse cara? Assemelha rapidamente a Cabo Daciolo, um cara que é um evangélico, já foi um filiado do PSOL e é um cara que fala contra a maçonaria. Tudo isso para fazer dentro da mente das pessoas. Qualquer cara que tenha a mesma ideia do Cabo Daciolo, que fale sobre as mesmas coisas, seja lembrado imediatamente do agressor de Bolsonaro e na mente da pessoa, esse cara, como o Cabo Daciolo, seja tratado como um louco, um lunático, um cara que merece ser descredibilizado. Então, essa foi uma excelente tática que os caras usaram, principalmente para derrubar ali e apagar de vez o próprio Cabo Daciolo. E qualquer pessoa também que fale sobre os mesmos assuntos, como por exemplo, eu já falei muitas vezes aqui no canal. Então tudo isso descredibiliza, faz com que as pessoas voltem para dentro da Matrix e qualquer um que fale sobre isso seja taxado como um maluco, um louco e seja rapidamente descredibilizado. A mídia, com seu grande poder de influência, controlado por essa sociedade, já faz o seu papel perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo agora, para que vocês acompanhem junto comigo, da própria Rede Globo, pela Globo News, falando a respeito aí de Cabo Daciolo e tentando colocar ele junto com Adélio Bispo de Oliveira. Veja como é que eles usam as coisas. Desse Adélio, dessa pessoa que cometeu esse atentado aí em Juiz de Fora. E eu tenho mais uma informação aqui, Leila, eu estava aqui no dia 12 de junho, dos candidatos à presidência em 2018, até junho só aparecia o Bolsonaro com críticas ao Bolsonaro. No dia 12 de junho, às 14h29, ele postou uma foto do Cabo Daciolo. Então perceba que aí, ele está puxando o Facebook do Adélio de Oliveira. Ele está dizendo que até o dia tal só existiam críticas ao Bolsonaro. E aí no dia 12 de junho, ele pega uma postagem que ele fez ao Cabo Daciolo. Ele está falando sobre o Facebook do Adélio Bispo de Oliveira, do cara que deu a facada no Bolsonaro. No dia 12 de junho, às 14h29, ele postou uma foto do Cabo Daciolo, que é candidato pelo Patriota, né? Candidato pelo Patriota, com a seguinte mensagem: ainda não colocaram o nome do Cabo Daciolo nas pesquisas.
E aí ele reproduz uma mensagem do Cabo Daciolo dizendo: você acredita nisso? O Cabo Daciolo perguntando: juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, Deus está no controle. Então isso é uma informação objetiva. O único candidato a presidente que tem uma menção, digamos assim, neutra, né? É uma menção neutra. Ele compartilhou ali na rede social, que leva o nome desse homem que confessou ter dado a facada no Bolsonaro, a imagem do Cabo Daciolo reclamando que as pesquisas não estavam levando em consideração seu nome, Cabo Daciolo, que ficou mais conhecido. Então, vocês perceberam a jogada que eles estão tentando fazer? Assimilar o Cabo Daciolo ao cara que deu a facada. O único cara que o Adélio Bispo de Oliveira tinha uma menção neutra era o Cabo Daciolo, então era como se ele fosse a favor. E aí bate as informações. O Adélio Bispo de Oliveira provavelmente é um cara que foi plantado ali por essa elite para fazer isso. E aí é que eu falo, pois Jair Bolsonaro, se ele realmente tomou uma facada verdadeira, ele é apenas uma peça nesse jogo. Pois tomando essa facada, ele já vai direto para a cadeira presidencial e ele limpa totalmente essa barra, esse nome da maçonaria. Os caras colocaram um cara com as mesmas características do Daciolo para as pessoas assimilarem, automaticamente descredibilizam agora na mídia o Cabo Daciolo. Esse cara já empurrou essa mensagem para dentro da mente de várias pessoas para fazerem essa associação. Isso é a regra de 3, é a ordem pelo caos. Eles geram uma situação, eles causam um caos com uma facada e por esse caos eles trazem a ordem. Não é à toa que uma das bandeiras eles levam isso e eles fazem realmente isso muito bem feito. No mesmo dia, no próprio Jornal Nacional, eles colocaram aí as palavras de todos os outros candidatos, os pronunciamentos dos outros candidatos, dizendo aí a favor de Jair Bolsonaro. Até mesmo o infeliz pronunciamento de Vera Lúcia, que disse que Jair Bolsonaro plantou o que colheu, é mais ou menos isso. Porém, quando chegou no momento de Cabo Daciolo, eles deram essa informação. Nós procuramos a assessoria do candidato do Patriota, Cabo Daciolo, mas não tivemos retorno. Porém, para aqueles que seguem a página de Cabo Daciolo, vemos que é uma grande mentira. No próprio dia 6 de setembro, logo alguns minutos, algumas horas depois da facada, às 17h23, o próprio Cabo Daciolo já tinha feito um pronunciamento ali na sua página no Facebook, coisa que eles preferiram não divulgar, justamente para fazer com que Cabo Daciolo seja jogado na lata, seja jogado no lixo, seja colocado aí no mesmo patamar desse assassino e seja descredibilizado. Então, em vez dos caras chegarem lá e matarem ele direto, não. Eles vão afundando, até a hora que o povo se esqueça dele. E aí, depois que o povo se esquecer, pode ser que, de repente, Cabo Daciolo tenha um ataque cardíaco, uma overdose ou alguma coisa dessas. Vocês entendem o que eu tô dizendo. Cabo Daciolo é um cara que já foi realmente contra a mídia, falava bastante a respeito de maçonaria e até mesmo desmascara os caras aí que estão dentro da maçonaria, como o próprio Michel Temer. Dizer ao presidente Michel Temer: presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. E já anunciou em rede nacional a própria nova ordem mundial e o seu lado negativo dentro das suas redes sociais. Sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial. Quero deixar um recado aqui para a Nova Ordem Mundial. Porque o sistema, esse grande sistema que eu estou falando, eu vou até dizer o nome desse grande sistema, tá? Eu estou falando de Nova Ordem Mundial. O que eles querem é morte de massa, não só no Brasil, no mundo. O mesmo que na semana passada estava aí tentando protocolar o voto impresso para que acabasse com essa fraude aí que já foi comprovada nas urnas eletrônicas. O mesmo voto impresso que o próprio Jair Bolsonaro foi o autor do projeto de lei. Então você vê que as ideias de Cabo Daciolo e Jair Bolsonaro, em partes, elas batem. E para aqueles que não sabem, os mesmos, eles são amigos particulares. Cabo Daciolo, pelo que eu soube aqui, ele é amigo dos filhos de Bolsonaro e eles têm um envolvimento ali particular. Eles são amigos. Jamais Cabo Daciolo estaria envolvido com esse cara que deu a facada em Jair Bolsonaro. Não estou defendendo nenhum político aqui, não estou defendendo nem Bolsonaro, nem Daciolo, nem ninguém. Estou apenas apresentando informações, pois eu acho que a verdade deve ser dita e me dói ver esses caras fazendo essas coisas e descredibilizando as pessoas. Então,
abra os seus olhos. Quem é que está realmente por trás dessa facada de Jair Bolsonaro? Vamos estudar. Vocês viram que já no último debate, Cabo Daciolo não foi colocado e provavelmente nem será mais colocado em nenhum outro, pelas coisas que ele tem falado em rede aberta e em rede nacional. É óbvio que ele não vai ganhar as eleições, provavelmente quem ganha é o próprio Bolsonaro, por ser uma peça aí fundamental na mão desses caras. Claro que tudo isso é minha opinião, eu não creio que nós vivamos em uma democracia, que nós escolhemos quem é que estará lá, quem deve se assentar no topo. Tudo isso é muito bem planejado, é muito bem escolhido por todos esses caras. O intuito desse vídeo é apenas mostrar aqui como é que eles agem, como é que eles fazem essa regra de 3, como é que eles utilizam-se da ordem pelo caos e dizem aí, e que muitas pessoas não percebem essas coisas da forma que elas acontecem, ok? Me ajudem aí no compartilhamento desse vídeo para que várias pessoas possam saber das coisas, conforme for chegando mais informações, até mesmo a respeito de Bolsonaro, eu vou colocando aqui para vocês, sem ter o rabo preso com ninguém, sem ter o rabo preso com nenhum político, nem com nada. Se for para mostrar a verdade, eu colocarei a verdade aqui e doem quem doer. Se for mesmo sendo para perder inscritos, mesmo sendo para tomar algum strike no canal. E caso isso aconteça, caso eles derrubem esse canal, inscreva-se no meu canal secundário, o link está no card aqui em cima.